que está acontecendo, gente? Ontem a gente trouxe aqui na live, durante toda a live, a gente dá o like aí, porque ajuda aqui o nosso trabalho. A gente trouxe aqui ontem que o Dionis, né, o motorista que atropelou o Kaique Brito, socorreu o Kaique, e que está inocentado aí pela apuração da Polícia Civil do Rio de Janeiro, o Dionis contou nas redes sociais que houve uma aproximação, uma tentativa de aproximação do Bruno de Luca, não é? Que ficou aí, moralmente, pelo menos, com a grande crítica dessa história toda, não é? Por ter ido embora do local do acidente, que o Bruno teria procurado Dionis, conversado com o Dionis ofereceu ajuda, né? Ofereceu também ele a oportunidade de ir à igreja com o Bruno. Eu falei aqui, eu espero de verdade que seja uma situação orgânica, que seja uma situação natural, que não seja nada forçado na tentativa de recalcular a rota e refazer a imagem. Porque desse mundo dos famosos, gente, a gente vai morrer e não vai ver de tudo, tá? É isso que eu penso. E ontem, nessa história toda, eu até achei assim um pouco esquisito, porque quais seriam os motivos que o Bruno poderia estar procurando o Dionis? Um deles é essa questão processual que está aí com o Ministério Público, não é? Porque, afinal de contas, o Dionis, por ter socorrido o Bruno de Lu, aliás, o Kaique Brito, pelo fato do Dionis ter socorrido o Kaique Brito, ele pode contar a favor aí num depoimento futuro, caso esse processo venha à frente do Ministério Público tá averiguando aí essa situação, tá? Então, esse é um caso da história. E aí ontem, vocês vejam que as coisas vão acontecendo assim, meio que numa espécie de linha do tempo, né? Dionis fez o vídeo, né? O Bruno de Luca não se incomodou com o vídeo, e aí vem uma carta aberta ao público, tá? Uma carta aberta 2 meses depois de tudo que aconteceu, montando uma linha do tempo do que ocorreu naquele primeiro sábado de setembro, 2 de setembro, está até aí na tela, em que o Kaique é atropelado, o Bruno coloca a mão na cabeça e o Bruno vai embora. Né? Então, ele tentou criar uma linha do tempo aí para que fique elucidado para o público o que de fato aconteceu e cada um cria aí a opinião que quiser ter, certo? Eu vou ler aqui, é uma carta longa, então eu vou ler com calma para que todo mundo possa ver. E aí, conforme for uma coisa ou outra que eu acho esquisita, eu pauso a carta e já faço comentário, porque se for muito longo, gente, eu não tenho como lembrar o que aconteceu no início. Vamos lá. Abre aspas para Bruno de Luca. Perdão, gente. Amigos, desde o dia 2 de setembro, tenho vivido numa angústia muito grande. Minha principal preocupação era o estado de saúde do Kaique. Durante este período, mantive contato constante com a família dele, que sempre me atualizou sobre sua evolução. Pausa. Então, aqui o Bruno deixa claro que não há nenhuma rusga, ou que há, pelo menos, aí um contato próximo, vamos colocar assim, não é? Não há nada, assim, um rompimento, tá? Entre a família do Kaique e entre ele, não é? Porque isso foi uma coisa que a galera colocou em dúvida aí depois do acidente, tá? Seguindo, desde que ele recebeu a alta e teve acesso ao seu celular, estamos nos falando e ele vem me contando sobre seus progressos clínicos e na fisioterapia. E isso tem acalmado o meu coração. Então, gente, pausa aqui também para a gente passar para a próxima fase. Então, aqui ele deixa clara aquela informação que a Mariana Moraes, do Correio Brasiliense, já tinha trazido. Que ele, desde que o Kaique Brito, na verdade, desde que voltou à normalidade, a pegar o celular, a voltar ao mundo normal, ele conversa com o Bruno de Luca. Não se encontraram, não tem foto, mas há aí um diálogo entre os dois. Passando aqui para o próximo. Mas esses 2 meses também me trouxeram lições valiosas sobre a vida, a responsabilidade, limites e como a vida pode virar de cabeça para baixo em segundos. Desde que o Kaique se mudou para Curitiba, há pouco mais de um ano, nossos encontros ficaram mais raros. Naquela noite, nos encontramos para celebrar os novos momentos de nossas vidas.
paternidade, família, novos objetivos. Pausa. Os dois estão casados e os dois foram pais recentemente. Segue. Infelizmente, toda essa empolgação nos fez enxergar na bebida e esse exagero transformou a comemoração em tragédia. Então, pausa aqui. Então, ele confirma, não é o que a gente já tinha de informação lá da questão do boletim de ocorrência, que houve consumo de álcool. E que houve consumo de álcool em exagero, segundo as palavras do próprio Bruno de Luca. Então, exageraram na bebida e que esse exagero transformou em tragédia. Ou seja, ele reconhece que a bebida pode ter sido, sim, a causa ali do Kaique ter calculado erradamente aquele momento de atravessar a pista da Lúcio Costa, aqui na Barra da Tijuca, e por isso, né, ter ocorrido tudo o que aconteceu naquele dia. Tá? Então, é outro momento importante. Então, até aí, a gente tá mais do mesmo, tá? Esclarecendo que tem uma relação com o Kaique e teve uma relação com a família durante o acidente. Desde então, venho me consultando com psiquiatras, fazendo hipnoterapia, meditação guiada e pensado muito, perdão. O acidente que vi me deixou em estado de choque, transtornado. Na minha cabeça, eu tinha presenciado uma morte. Todos esses eventos naquela noite afetaram minha capacidade de discernimento e coerência. Fiquei totalmente descontrolado e mentalmente abalado. Segundo a doutora Júlia Fandinho. Então, voltando aqui a dizer, quem sou eu para duvidar do laudo da doutora Júlia? Mas assim, gente, primeiro ele fala que teve um consumo muito alto de álcool, né? Então ele estava bêbado. Vamos botar o português claro aqui, usar as palavras certas. Ele estava bêbado. Ele estava totalmente fora de si. Então eu acho que assim, eu sei que há graus de bebedeira. Pelo visto, esse grau foi muito forte, né? E agora estão, na minha visão, tá, gente? Eu acho que quando você está muito bêbado, não é? Você não tem realmente lembrança de nada, né? E agora coloca a questão de um trauma. Quer dizer, eu acho que tem uma incoerência aqui na minha opinião, tá? Porque se você tem um trauma numa situação, você tem uma certa consciência. E quando você coloca que bebeu demais, você tem uma falta de consciência, ainda que pode ser em grau médio, em grau leve ou em grau alto. Então, acho que tem aí uma misturada que já começa a me deixar um pouco... Oi, o que aconteceu? Ou o que está acontecendo, como eu sempre uso aqui. Né? Primeiro fala em bebida demais, né? Exageramos na bebida, erramos, meio que estávamos fora de si naquele momento, e aí vem uma causa psiquiátrica para a história. Já acho que tem uma coisa aí que me incomoda, que começa a sambar nas confusões, sabe? Para mim. Mas segue. E aí, segundo a doutora Júlia Fandinho, psiquiatra que vem me consultando, eu tive uma confusão mental durante uma experiência traumática que evoluiu para uma amnésia dissociativa. Para mim, gente, isso é tudo bebedeira, tá? Mas segue. De acordo com a ciência, a amnésia dissociativa consiste em um tipo de perda de memória provocada por trauma ou estresse e resulta na incapacidade de recordar informações pessoais importantes. E aí começa, gente, aqui, né, já pausando novamente, a colocar a ciência a serviço da justificativa, né? Pode ter acontecido? Pode ter acontecido. Mas eu queria muito que a ciência, que a doutora Júlia, ou quem quer que seja que esteja aí atendendo o Bruno, me explique se tem alguma coisa a ver com a bebida. Porque me parece, gente, que ali estava todo mundo fora de si porque bebeu demais. E que agora está colocando a culpa na ciência, né? A pobre da ciência, mais uma vez, né? Mas vamos lá. Segue. Eu lembro de poucos flashes dos momentos finais daquela noite. Pausa aqui também. Por que o Bruno não falou isso no dia que ele saiu do carro, foi para a delegacia, deu o depoimento e saiu correndo da imprensa? Né? Por que o Bruno esperou 2 meses para contar toda essa narrativa em carta? Poderia ter feito um vídeo, né? Facilitaria muito, porque o vídeo
a gente também sente a expressão da pessoa e o momento, né? Primeiro porque a gente não sabe se foi ele que escreveu essa carta. A carta está assinada no nome dele, né? E ele propriamente leu isso para publicar nas redes sociais dele, né? Mas eu acho que deveria, primeiro, ter sido feito um vídeo. E segundo, por que essas narrativas todas só foram apresentadas agora, 2 meses depois, sendo que ele teve a oportunidade de conversar com diversos jornalistas que estavam na porta, na delegacia da Barra da Tijuca, para falar sobre esse caso. Mas vamos lá. Ele não lembra, tá? Ele não lembra. Poucos flashes. Ele diz que se despediu do Kaique, virou para pegar uma conta, para pagar a conta, um grande barulho, alguém sendo arremessado. A partir daí, só gritos e confusão. Pausa. Isso é um fato que a gente comprovou, não é? O Kaique vai embora, mas o Kaique volta. E o Bruno diz que não percebeu essa volta do Kaique, porque ele estava pagando. Isso tudo a gente viu nas câmeras. Ele conta aqui o fato consumado e provado. A partir daí, só gritos e confusão, muita gente correndo. Não tinha tanta gente assim correndo, né? Mas tudo bem. Estava bem vazio, inclusive. Muita gente correndo, não é? Não foi o que a imagem mostrou. Algumas pessoas foram ao local, mas não tinha essa muita gente. Depois disso, um apagão total. Então ele diz que ele não lembra mais nada depois disso. Ou seja, tem bebida, tem. Como é que é o termo anterior? Tem bebida, tem. Eu quero as palavras que a doutora usou. Tem confusão mental, tem amnésia dissociativa. Dissociativa, isso. Tem tudo isso junto. E tem muita gente correndo que a gente não vê essa muita gente. Depois disso, um apagão total. No dia seguinte, acordei atrasado para ir ao aeroporto. Tinha um trabalho em São Paulo, detalhe, todo mundo lembra. Abalado com o acidente que tinha visto, mandei uma mensagem para o Kaique, querendo saber onde ele estava, se ele tinha visto acontecido e que eu estava assustado. Ou seja, né, ele manda só no dia seguinte o susto dele todo para o Kaique. Ou seja, é uma confusão mental, gente, mas é uma confusão mental parcial. Ele lembra de algumas coisas, mas ele não lembra ali o motivo, por exemplo, porque ele não foi lá ao local ver quem era. Que ele vai explicar mais à frente, porque já estava tendo um atendimento, né? Então segue aqui. Vamos lá. Abalado com o acidente que tinha visto, mandei uma mensagem para o Kaique, querendo saber onde ele estava, se ele tinha visto o ocorrido e o que tinha assustado. Só no dia seguinte, isso. Claro, ele não respondeu. No caminho do aeroporto, a irmã do Kaique me telefonou. Quando eu vi escrito Stephanie Brito, tinha certeza que era o Kaique dizendo que tinha perdido o celular. Atendi com, fala, irmão, perdeu o celular, não é? Mas a voz era da Stephanie, que me disse estar preocupada, que ele não tinha chegado em casa. Eu disse que ele deveria estar na casa dos pais, já que eu tinha me despedido dele. Continuei meu caminho e a irmã do Kaique me telefonou de novo. Disse que tinha recebido uma informação que ele tinha dado entrada no hospital. Eu disse que tinha visto um acidente gravíssimo, mas que ele tinha ido embora antes e eu fui embora depois. Na minha cabeça, jamais seria ele o acidentado. Me ofereci para ir no hospital ver se ele estava lá. Era o meu trajeto. A Stephanie disse para eu seguir ao aeroporto, que ela já estava a caminho e que me daria notícias. Quando eu estava entrando no avião, comecei a ver notícias nos sites que diziam que ele havia sido atropelado. Eu não acreditava no que estava acontecendo. Enquanto lia as notícias, o avião decolava para São Paulo. Pedi para o meu pai e meu irmão irem ao hospital. Assim que cheguei, recebi ligações do meu pai do hospital falando sobre o estado do Kaique. Cancelei meu trabalho, voltei no primeiro voo que consegui vaga e fui direto para a casa da família dele. Conversamos, nos emocionamos muito. Em nenhum momento a família do Kaique duvidou do que eu contei, mas pausa. Nesse momento, não tínhamos as imagens do que havia ocorrido, que isso também é importante da gente acrescentar aí, até em favor do Bruno, né? Porque vocês viram que ele tirou o amigo lá de uma situação que estava um pouco esquisita, com a menina que estava sentada lá no quiosque, né? Então, segue.
Durante esses mais de 20 anos de amizade, passamos por muitos momentos felizes, mas também por momentos muito delicados, em que eu sempre estive ao lado do Kaique. Sua família me conhece muito bem, sabe o tamanho da nossa amizade. Eu sempre dei muito valor para os meus amigos. Uma das minhas maiores qualidades é ser uma pessoa agregadora, reunir tribos diferentes e transitar por todos os meios. Infelizmente, nós não controlamos nossas emoções ou treinamos para saber como nos comportar em momentos extremos, como acidentes, assaltos, incêndios. É claro que se pudesse escolher, minha relação teria sido outra, minha reação teria sido outra, teria sido bem mais proativo e, acima de tudo, teríamos ido embora antes e em segurança. O meu arrependimento daquela noite é não ter puxado o Kaique com mais força, ter percebido que já estava tarde e ido embora. Por mais que nossas vidas tenham mudado completamente naquele dia, eu resolvi agradecer. Agradecer pelo Kaique estar vivo, por ter tido uma nova chance. Agradecer pelo Dionis ter prestado socorro prontamente, por não ter tido nenhuma outra vítima, por ter uma família maravilhosa que me apoia nos momentos difíceis. Agradecer a minha companheira Stephanie por todo amor e paciência, por estar sempre ao meu lado. Ele fala aí da esposa, tá, gente? Não da Stephanie Brito. Também tem o mesmo nome, tá? Da Stephanie por todo amor e paciência, por estar sempre ao meu lado, por me ajudar a ter clareza e por cuidar do nosso bem maior. Nesses 41 anos, vivi momentos incríveis e desafios que me moldaram como pessoa. Hoje estou determinado a cuidar da minha saúde mental e transformar essa experiência em algo positivo e que me transforme. Crescemos e evoluímos com os nossos erros e tropeços, e é isso que eu vou passar para minha filha ao longo da vida. Sempre existirá uma nova chance para se recomeçar. Para se recomeçar foi esquisito, né? Para recomeçar. Eu recomeço olhando para dentro, tentando vencer meus próprios obstáculos, com a certeza de que a vida é linda e curta. A felicidade é um bem precioso e que deve ser buscado todos os dias. Eu seguirei buscando a minha. Com amor, Bruno de Luca. Grande a carta, né? Uma carta esclarecedora, mas ainda com pontos que precisam ser explicados. Ele não cita, por exemplo, a acusação da menina feita na reportagem da Record, em que ele teria sido notificado de que era o amigo dele, o Kaique Brito. Se você olhar nas entrelinhas, ele quer dizer que ele teve uma confusão mental, mas ele não cita essa parte que eu acho interessante ele citar. Outra coisa que ele não esclarece, que eu acho que é importante, né? Houve alguns relatos, né, jogados nesse caso, dizendo que ele teria ido ao mar, né, indo embora pela areia. Né? Isso não foi confirmado nas imagens. Ele poderia também dizer se foi ou não foi, e o que ele foi fazer no mar, caso tenha ido, e o que ele foi fazer na areia, que era um outro ponto também que se havia comentado na ocasião. E o terceiro ponto, né? Porque parte dessa história, tudo bem que ele diz aí que está fazendo um processo de hipnose para tentar lembrar, porque parte dessa história só foi explicada agora. Por exemplo, ele foi para o aeroporto, ele falou com o Kaique, né? Kaique não respondeu, a Stephanie ligou. Isso tudo não precisou de hipnose, né? Isso tudo ele tinha consciência do que ocorreu. Por que ele não explicou para a imprensa detalhadamente? Porque a gente parte do princípio de quem não deve, não teme. Não é? E o que a gente viu o Bruno de Luca naquele dia, da saída da delegacia, era de uma pessoa totalmente assustada, que estava muito. Estava nervosa, era uma pessoa que estava nervosa e que parecia, gente, que estava querendo sair daquela situação. Né? Que não queria falar muito. Né? Essa era a impressão que ele dava para as pessoas. Né? Se a parte da hipnose ele precisou do tratamento para lembrar, ok. E a outra parte? Não é? Por que ele não esclareceu a ida para São Paulo? Por que foi para São Paulo? Por que porque no dia seguinte só conversou com o Kaique? Por que ele só conversou no dia seguinte? Né? Podia ter falado que estava alcoolizado, não falou. Então, eu acho que, assim, gente, é uma tentativa tardia
muito tardia de ser claro numa história que eu acho que a opinião pública já formou uma opinião. Já formou um conceito, a maioria das pessoas desse caso. Acho muito tarde. E acho que falta uma coisa, é o pedido de desculpas, né? Que por mais que ele estivesse bêbado, né, que é a palavra certa, mas que ele não tivesse consciência do que estava acontecendo, ele não foi lá para ver quem era a pessoa. Né? E aí falta essa, na minha opinião, essa situação de pedir desculpas por ter bebido demais, né? Por não ter ido lá olhar quem era. Acho que faltou isso.